Fala, meus queridos, estamos de volta com mais um episódio do nosso queridíssimo podcast Fugir pra Gringa. Nós, Dani e Lucas, aqui na Austrália, Liz e Ulisses lá no Brasil e a gente fazendo essa videoconferência para poder continuar gravando o podcast aqui para vocês. O episódio de hoje a gente vai falar como a gente muda os nossos planos, as nossas prioridades com o passar do tempo. Muitas vezes obrigados a fazer isso e muitas vezes por escolha, né? Por descobrir que as nossas vontades mudam, não por descobrir que as nossas vontades mudam, não, né? Porque por entender que as nossas necessidades mudam com o nosso amadurecimento. Eu posso fazer um parênteses? Olha como as coisas mudam. Olha lá. Quem tá Estamos de tomando volta. vinho? Estamos de volta ao... Olha como as coisas mudam. Dani e Lucas tomando vinho, a gente bebendo água. A gente tá em 7 horas Paraty, da tá? manhã. Que nem tem cachaça. Vocês não... Então, com o passar do tempo a gente amadurece e muda, né? Descobre que a gente tem gostos novos, achava que o que a gente queria era o que a gente queria, mas na verdade não era, então a gente muda, né? É isso aí. Mas antes da gente começar, então vamos falar sobre o que não muda, né? O que não muda? Nossos patrocinadores. Nossos patrocinadores continuam os mesmos, é isso aí. Sim, gente, é importante falar deles, né? Então vamos lá. Começando pelo Capta Financial, aquela que já quer fazer a vinheta. A Lígia quase fez uma vinheta. Obrigado. Já dei a deixa. Então, gente, a Capta Financial do Alvi, ele é mortgage broker, que é um facilitador de financiamentos. Então, para quem quer comprar uma casa na Austrália, né, quem já é residente ou cidadão, ele faz o intermédio de você com o banco. Então, você precisa emprestar dinheiro para financiar a sua casa, financiar seu imóvel. Ele vai te mostrar todas as possibilidades, todos os benefícios que o governo dá, como que funciona tudo isso, vai te apresentar e vai te ajudar nesse meio tempo, papelada com o banco e tudo mais. Então, quem tiver interesse, segue o Alvi lá no Investindo na Austrália. Quem puder falar que veio do podcast, a gente agradece pra caramba, porque ajuda muito o nosso trabalho. E também tem o Capta Financial, que é conteúdo em inglês, beleza? Capta Financial! Teve duas dessa vez. Pra garantir, isso aí, pra que a galera entendeu. E tem também o Rodrigo do Construindo Sua Casa na Austrália, que é o cara que vai te ajudar a construir a sua casa aqui na Austrália. Basicamente é isso. Da escolha do terreno até a entrega das chaves, ele vai acompanhar todo o processo, ele vai te auxiliar em todas as etapas da construção da casa e você não vai ter dor de cabeça, ele cuida dos problemas, ele te ajuda a economizar dinheiro com as construtoras. Então o Rodrigo é a melhor pedida para você que quer construir a sua casa lá em Queensland, no estado de Queensland, que é onde ele atende, mas você também pode seguir ele no Instagram, Construindo a Sua Casa na Austrália, que ele dá várias dicas de como construir a sua casa aqui na Austrália. É isso aí. Então vamos lá, né? Vamos começar. Eu acho que esse episódio ele tem pano pra manga, né? Eu acho que a gente vai poder falar muito porque a gente acha que a gente tem um objetivo fixo na vida, né? Lá, eu me lembro dos meus 20 e poucos anos. Agora eu vou parecer velha, tá, gente? Quer dizer, eu sou. Não, vai parecer... Eu sou, mas assim, vai eu vou falar que nem as pessoas velhas falam. A né? gente tá no episódio 45 e a Dani sempre gosta de reforçar que ela é a mais velha de nós. Sim, entendeu? Mais do grupo. É porque eu tenho orgulho, entendeu? E a mais nova não é mais a Lígia, agora é a a Sofia. Justamente. Agora é Sofiniquinha. Agora essa finiquinha. Pois é, Sofiniquinha agora é a caçula aqui desse podcast, né? Mas então... É a mascotinha. Quando eu tinha... É a mascote. mascotinha, com certeza. Mas quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, né? Eu achava que... A gente sempre fala isso, né? A gente achava que a nossa vida estava feita, que a gente tinha que seguir nossa carreira no Brasil, que a gente não ia ter filho... Exatamente. Que viagem não estava nem na nossa cabeça naquela época. A gente tinha aquele plano de construir carreira, evoluir, né? Crescer financeiramente com isso... E aí conseguir comprar uma casa num condomínio fechado para ter uma certa segurança e tal. E a gente achava que aos 30 anos a gente já estaria com praticamente isso tudo quase resolvido na nossa vida. Você sabe que eu acho que se eu tivesse como ver o meu futuro lá quando eu tinha 20 e poucos anos e agora, né? Se você encontrasse você mesma. E pensa. E aí você falasse assim, cara, você tá na Austrália
Com uma filha. Imagina! Que loucura! Produzindo conteúdo pra internet, trabalhando remotamente. Gente, sério. Sem olhar e falar, você é louco. Não, tipo, tem alguma coisa errada com a minha vida. Não sou eu, né? Aí vocês três ainda tem mais a ver com isso, porque vocês são um pouco... Vocês têm mais o pezinho ali na humanas, na criatividade, na comunicação, do que eu, que com 18 anos, meu sonho era me formar em engenheiro e trabalhar como engenheiro. E eu nunca me imaginei trabalhando com YouTube, com Instagram, com comunicação, viajando o mundo, sentar numa empresa... Como que é? Se você pudesse contar isso pro Ulisses de lá, né? E falasse, cara, você não vai estar numa mesa de escritório, você vai estar viajando e criando conteúdo. O que você acha que o Ulisses de lá diria? Nossa, o Ulisses deve pirar. Cara, eu ia falar... Ô, Ulisses do futuro, você tá loucão, cara. Você tá muito louco. Fumou dorguinha? Esse aí não sou eu, não é possível. Você tomou muito chá de cogumelo pra virar isso aí que você tá falando. É bizarro, né? Como a gente muda, cara. Quando eu conheci o Ulisses, ele era completamente diferente. A cabeça... Muito por conta do que a gente sempre fala do mercado corporativo, da rodinha do rato ali, aquilo que a sociedade espera de você... Mas ele era bem isso, assim, o engenheiro certinho, quadradinho do trabalho. Não tô criticando, mas só fazendo a comparação do que ele é hoje, da cabeça que ele tem hoje, com a cabeça que ele tinha na época. Mas é engraçado que, como realmente as coisas mudam, né? Às vezes sem a gente planejar, o nosso foco, uma vez que a gente começa a viver certas coisas, começa a mudar. O meu sonho, não sei se era o meu sonho, mas o meu plano de vida era passar numa faculdade pública, fazer uma faculdade boa para entrar no mercado de trabalho, trabalhar com parte de computação e fui fazer engenharia de computação. Uhum. No meio da faculdade, eu comecei a perder o gosto por isso. E aí eu não sabia o que eu queria, na verdade. E aí eu me formei e fui trabalhar na área de computação, não era área de engenharia, mas era área também que eu tinha me formado. E foi mais ou menos na época que eu te conheci. Foi, mais ou menos. E ali, nessa época, eu já não sonhava mais em ser um engenheiro. Você já tinha mudado um pouquinho, perdido já na minha carreira. E eu tava fazendo a transição de trabalho e trabalhar em banco, na área de... Nada a ver com engenharia, nada a ver com computação. Quer dizer, tinha um pouco a ver com computação. Mas eu já não sabia mais o que eu ia esperar, o que eu ia encontrar. Uhum. Eu nem tinha entrado ainda nesse trabalho novo. Mas ainda dentro dos padrões, ainda dentro dos padrões, né? Da roda do rato, sim. Tipo, total. Ainda com um trabalho certinho, aí você mudou de cidade, foi morar em São Paulo, né? Tudo que alguém que sonha em ter uma carreira segue, assim. Sim, e aí, nesse novo trabalho, eu acho que comecei achando que eu tava gostando, passou mais uns 6 meses, eu já não tava gostando mais. Você vê como a nossa mudando, cabeça, né? Muda também, né? A gente vai amadurecendo, acho que é o que vocês falaram no começo, a gente vai amadurecendo e percebendo que talvez aquilo que você tá vivendo não é bem aquilo que você queria, ou era por um tempo. Agora que você amadureceu, mudou a cabeça, já não é mais, né? Já não faz mais sentido. É muito louco a gente pensar nisso, porque tudo começou a ficar de ponta cabeça na minha cabeça quando eu era bancário, até o ponto que eu aguentei ser bancário, e aí chegou um dia que eu falei, cara... Dane-se, eu vou sair e vou sair. Não importa se eu tiver emprego, se tiver oferta de emprego, não tiver oferta de emprego, eu vou sair, eu não aguento mais essa vida. E aí foi que começou a bagunça na minha cabeça. Eu acho que mais ou menos como na do Ulisses. Que eu saí sem ter um emprego em vista e aí começou toda a mudança, né? Já começou toda a mudança, né? E eu fiquei meio perdido. Eu acabei arrumando um emprego em Campinas, mudei pra lá, morava em São José dos Campos, mudei pra Campinas por causa desse emprego. A Dani futuramente mudou pra lá também, acabou saindo do banco por causa disso. Na verdade, não por causa disso, né? Porque você também não aguentava mais. Ninguém merece, né, gente? Vamos combinar. E a nossa vida começou a mudar ali, né? Mas ainda assim, a gente não saiu da roda do rato e nem do sonho que a gente achava que era de ter a casa e de construir porque carreira. Até então, eu me lembro... Nossa, gente, eu não vou esquecer disso. A gente tem um casal de amigos, muito amigos, que inclusive estão aqui na Austrália, né? São nossos amigos desde aquela época. A gente se conheceu no banco, logo no comecinho, quando eu entrei no banco em 2003.
A gente se conheceu e eles eram casados, eles tinham uma filhinha bem pequenininha. Pensa, em 2003, cara. Quando ela tinha, sei lá, uns 9 meses, era um bebê, eles mudaram pra Austrália. E a gente ainda tava no banco, né? A gente ainda tava no banco. E eu lembro que a gente olhou um pra cara do outro e falou assim, meu, eles são malucos. Como assim? Os caras estão largando o banco, indo pra Austrália com uma criança de 9 meses. Eles são doidos. Aí depois eles chegaram aqui e tiveram mais uma filha. Ela engravidou. E a gente olhou de novo um pra cara do outro e falou assim, como assim? Eles são malucos. Assim? Não, e olha como as coisas são, né? A gente tava conversando com ela esses dias pelo telefone. Ela tá aqui em Sydney, a gente já se encontrou algumas vezes aqui na Austrália. E como as coisas são, né? Agora as meninas estão adolescentes eles já. Eles são mais novos do que a gente, né? Não, eles são mais velhos que a gente. Ela é mais velha também? Não, mas é que eles vieram muito antes. Eles vieram em 2003, gente. Vocês são mais velhos do que a Dani? Eles eram jovens. Eles não são mais velhos. Eles são mais velhos do que eu, mas eles vieram muito mais jovens. Sim, é isso que eu quis dizer, eu acho. Não, eles não vieram em 2003, não. Eles vieram, acho que 2000 e... Sei lá, foi antes da gente casar. Foi 2007, por aí. Tempo. Faz muito tempo, cara. Eu acho muito interessante porque se você, né, pensando na história de nós 4 aqui, todo mundo teve algum momento em que tava um pouco perdido na vida, né? Tava um pouco, insatisfeito com o trabalho. Eu acho que isso é muito comum. A gente conversa com o pessoal manda mensagem pra gente no Instagram. Muita gente passa por isso e acho que é o momento de virada, né? O momento que a pessoa começa a pensar, tá, mas o que eu vou fazer da minha vida então? Não tô feliz com isso. Eu também passei por isso, né? Trabalhava em uma coisa que... Eu sempre gostei da área de comunicação, mas o que eu fazia naquela época, que era comunicação corporativa, eu não tava feliz. E eu era completamente perdida na minha carreira, assim, também. Eu pensava, mas o que eu vou fazer, sabe? Vou trabalhar o resto da vida. A vida é isso? Eu vou continuar trabalhando nisso aqui até me aposentar, né? Vou ter filho, vou me aposentar, é isso? E aí eu ficava me perguntando, mas o que então? Se eu não gosto disso, o quê? Porque eu sempre fui muito questionadora das coisas, assim, né? Então eu ficava pensando, mas gente... o que eu vou fazer? Eu não sei, não tem mais nada que eu gosto, assim, né, na época eu não sabia outras formas de trabalhar. Eu me identifico muito com isso, Li, de ficar pensando, mas cara, eu não gosto de nada. Então, exatamente, eu não gosto de nada, eu vou fazer o quê? É muito louco isso, e eu vejo que muita gente, nós 4 somos exemplo da nossa grande maioria, eu acho, que já decidiu ir para a Austrália, ou mudar de país, ou fazer uma viagem mais longa justamente para se conhecer. E de muita gente que ainda não sabe, mas vai acabar em algum momento parando para pensar assim, de repente a decisão nem seja mudar de país, não é para muita gente, mas eu acho que muita gente passa por isso é uma coisa muito da nossa geração, de passar por essa crise assim, existencial, vamos dizer, profissional, né? De, cara, não sei o que eu faço, não sei o que eu gosto, por que eu tô fazendo isso, pra onde eu vou, sabe? E o que eu acho mais legal, e aí puxando sardinha pro nosso lado aqui, é que hoje em dia tem muita informação das coisas. É muito fácil, como, por exemplo, alguém pegar e ouvir um podcast desse, vários outros podcasts que tem por aí, e abrir a cabeça e falar, tá, beleza, eu não gosto do que eu tô fazendo, mas olha quantos outros tipos de vida existem. Olha o que essa galera fez. Largou, foi pra Austrália. Aí depois não deu certo na Austrália, foi pra outro lugar, foi viajar o mundo trabalhando. Isso é muito legal hoje em dia. Na época que isso aconteceu com a gente, não era tão simples assim, né? Não, com certeza não era. A informação era muito mais restrita, né? Era mais ligada à televisão e rádio, né? Porque não tinha na nossa época não tinha tanta coisa. Esse é que é o grande lance, que a nossa vida era o que passava na TV e no rádio. Então você não tinha muito poder de escolha, né? Não, o seu poder de escolha era limitado ao que você tinha disponível na televisão. Hoje você escolhe a informação que você quer ver também, né? Mas alto lá, tá, gente? Vocês estão falando vocês que são velhos aí, aquelas... Quando nessa minha época já tinha internet, vamos deixar bem claro. Não, já tinha internet também na minha época, mas a internet hoje... Já tinha lá na NASA. Já tinha internet de escada, aquela que fazia... Isso. Era época de Orkut, CQ. Ixi, olha lá, outro entregando a idade. Era época de KD, não tinha Google. É verdade. Cara, eu peguei a época do KD também. Essa não era a minha época não, tá, galera? Eu já li os blogs de viagem, por isso que eu tive essas ideias.
Pra galera hoje em que tá dia ouvindo tem muito não, mais gente criando conteúdo. E é mais nova. Né? Tem, muito mais. O KD era um buscador dos anos 90, cara, final dos anos 90, que na época que o Google tava começando ainda e não era mundial, não era essa empresa que vocês conhecem hoje. Eu nem sei o KD era um buscador nacional, era um buscador do Brasil. Que fazia a mesma ideia de busca, mas basicamente ele ordenava por ordem alfabética ou por ordem de postagem, assim, né? Na verdade, o Google derrubou o KD por causa do sistema de busca do Google, que era muito mais inteligente. Muito mais inteligente. A forma como ele buscava a informação. E aí o KD ficou uma bosta, porque era bem... Mas no Brasil o sistema só existia o KD. Deles. Era o KD, todo mundo só usava. Interessante. Mas você sabe que eu acho que me veio agora na cabeça, né? É uma coisa que eu sempre acreditei, que eu sempre falei. A nossa geração, aí a gente tira a Lígia, porque a Lígia nasceu nos anos 90, né? Vamos pegar quem nasceu nos anos 80. A geração dos anos 80, né? É aquela geração que cresceu sem informação, porque a gente cresceu sem informação. Né? Eu fui ter o meu primeiro celular depois que eu me formei na escola, aquele celularzão, tijolão. Anos 2000 já. Eu já era... Apesar disso, foi a geração que começou a questionar o sistema. Justamente, aí que eu ia chegar. Porque o que aconteceu? A gente teve acesso à informação mais velho. Então, muita gente da nossa geração caminhou para o mesmo esquema que os nossos pais caminharam, que era trabalhar, ter a sua carreira, casar, porque isso era importante na vida. E que era aquele molde ainda de ter a mulher dona de casa quando tem filho. Exato. Fica cuidando da criança, o pai trabalha, e ainda estava quebrando esse paradigma de que daí a mulher tem a carreira também, e aí... Mas enfim, então, tipo assim, foi uma mudança de mentalidade que a gente viveu junto com o avanço da tecnologia. Exatamente. Então, por isso que muitos de nós mudaram de vida assim como nós, depois dos 30 anos, né? Que aí a informação chegou, aí as coisas são diferentes. Hoje em dia, a galera... Por isso que a gente vê tanta gente bem-sucedida hoje em dia... Jovem, né? Porque a galera já cresceu nessa nova Nesses era. novos moldes, né? Youtuber é uma carreira que não existia hoje tem youtubers aí que nem Felipe Neto da vida, que com 20 anos já era milionário, né? E isso foi uma coisa nova. E como o Ulisses falou, essa geração aí que acompanhou a tecnologia, o avanço da internet... é a geração que escolhe a informação que quer ter e que não é só alimentado pelo que os produtores de conteúdo querem passar, porque as redes de televisão dominavam. Se ela quisesse que a gente tivesse uma ideia ruim de alguma pessoa, ela passava essa notícia, a gente não tinha como comprovar. O que a gente ouvia, a gente tomava como verdade e era isso. E acabou, né? Então, e acabou. E aí a gente era... os nossos pais, os nossos avós... eram robozinhos, né? Viviam o que eu acho que... O que passa a ser um risco também, né? Porque... eu ia falar exatamente isso. Que eu acho que tem muitos pontos positivos, mas também tem vários negativos, né? De você só ver o que você quer. Porque é muito fácil você ficar numa bolha. Você viver numa bolha e não ter noção do mundo lá fora. Por exemplo, hoje em dia, pra gente, é muito comum esse negócio de trabalho remoto. É muito comum. Nossa geração, nossos amigos, todo mundo entende. Inclusive entende até quem trabalha e viaja, como a gente está fazendo. Apesar de ser uma coisa já diferente. Entende quem vai morar em outro país, né? Como vocês estão morando um tempão na Austrália. Agora, às vezes você conversa com outras pessoas de uma forma como se fosse normal. E a pessoa não acha isso normal. Para ela não existe. Porque vamos pensar que na nossa bolha isso tudo é comum. Mas existem muitas bolhas por aí... que a galera não faz ideia de que isso é possível. E aí a pessoa, quando ela não tem acesso tão fácil, porque daí entra os algoritmos da vida, né? Você entra lá no Instagram, você começa a seguir viagem, só vai aparecer viagem pra você. Você começa a ver cachorrinho fofo, só vai vir cachorrinho fofo. E aí você acaba não tendo acesso a outras coisas e não conhecendo outras coisas, porque o algoritmo fica viciado naquilo ali, né? Aí eu acho que depende muito mais da pessoa querer... Mas aí cabe a pessoa... É isso, cabe a pessoa procurar outros assuntos e outras coisas para agregar também na inteligência, né? Porque acredito eu que houve uma queda de... não sei se a inteligência é a palavra certa, mas porque a pessoa fica coletando só um tipo de informação, ela fica meio ignorante para outros tipos de informações e isso causa
tem um impacto no mundo muito grande, né? Então. E é a parte do risco. Mas aí eu acho que quando a pessoa... Aí vamos voltar pro tema, né? A gente deu uma mudada. Mas quando a pessoa tá querendo mudar, que ela chega à conclusão que ela não tá feliz com a vida dela, que ela não quer mais fazer isso, aí ela vai buscar informação pra ela mudar. Entendeu? Isso é verdade. Aí ela vai chegar. Esse é o ponto. Isso é verdade. Ela tem a informação, ela tem pessoas como vocês e como nós que dizem, é possível mudar de carreira, é possível mudar de vida depois dos 30, é possível mudar de país. Então, tipo assim, tem uma série de coisas, é possível trabalhar e viajar ao mesmo tempo. Então, tem uma série de coisas que a gente está mostrando para as pessoas que é possível, que antigamente as pessoas não tinham acesso a esse tipo de informação. Né? Eu acho que é isso, o que ele falou lá atrás, que a Dani relembrou agora, que é o lance da insatisfação, né? A insatisfação faz a gente mudar. E quando a gente ficava insatisfeito lá anos atrás, 15, 20, 30 anos atrás, numa época que a informação era mais escassa, você tinha menos opções para mudar, né? Você não sabia o que era, quais caminhos você podia seguir. E hoje você tem um leque de opções muito grande que você pode tentar ir direcionando aí de acordo com o que você quer consumir de informação. E tem mais uma coisa também, Ulisses, complementando o que você está falando, que não tinha o apoio da família também, né? Porque você fala, imagina, se o meu avô fosse o meu pai e eu falasse para ele, pô, tô indo pra Austrália, né? Ou tô indo largar tudo que eu tenho aqui, ele não ia aceitar, ia ser uma treta, ia ser uma coisa absurda, porque você tá saindo do circuito que todo mundo tá seguindo, né? Do fluxo. Sem contar que antigamente quem mudava assim de país meio que cortava relações com a família, né? Falava por carta e olhe lá, tipo, né? Na época do seu avô, tô dizendo, né? Assim, há muito tempo. Sim, eu tenho um exemplo na minha família que é o meu tio que mora na Califórnia, que mudou pra Califórnia quando eu tinha 2 anos de idade. Então, isso foi em 1986. Nossa. Eu conheci o meu tio por vídeo, assim, aquela fita grande de câmera. Ele mandava, né? Meu tio gravava naquelas câmeras gigantescas que vai no ombro. Gente, que loucura. Aniversário, essas coisas, e mandava por carta o vídeo. Aí o vídeo chegava, a gente assistia. E meu pai falava, esse é seu tio, é meu irmão, mora lá nos Estados Unidos. E a gente se falava por telefone só em aniversário e Natal. Porque era muito caro fazer uma ligação internacional. Era um negócio bizarro. Né? Então, por isso que eu acho que também doido. Era muito mais difícil fazer tudo isso. Hoje em dia, você vai morar fora, você vai viajar, mas tá em contato com a família todo dia. Você faz vídeo toda hora, você manda foto, tipo, é uma distância muito menor. Então, eu acho que as coisas acabam sendo mais aceitas, assim, também. Sim, mas assim, a gente tá falando que a comunicação, né, o acesso à informação hoje tá muito mais fácil, então é mais fácil a gente conseguir direcionar para onde a gente quer, escolher melhor, né, escolher outras opções, mas eu acho que independente disso, eu acho, óbvio, tudo isso facilita, mas eu acho que sempre tem um momento, não precisa ter necessariamente um momento, um gatilho, mas algumas coisas que acontecem que são muito marcantes, que fazem a gente começar a mudar a cabeça e começar a pensar diferente e mudar o foco pro que a gente tá levando a nossa vida. Vou usar de exemplo eu. Acho que eu teve 2 momentos, ou 3 momentos da minha vida que são fundamentais para hoje ser quem eu sou, para estar aqui onde eu tô hoje. Gravando um podcast em Paraty, numa pousada. Num hotel em Paraty. O primeiro deles foi quando eu tava na faculdade, que eu decidi fazer um intercâmbio pros Estados Unidos. Eu nunca, na minha vida inteira, tinha pensado em fazer intercâmbio. Na minha cabeça sempre foi aquela de, vamos formar, arrumar um trabalho e tal, não sei o quê. O fato de eu estar na faculdade e de ter amigos que foram fazer o intercâmbio, me mostraram que isso era possível. E aí eu falei, beleza, quando eles voltaram contando um monte de história, foi isso, foi aquilo, não sei o quê, eu falei, eu quero fazer um intercâmbio. E aí no ano seguinte, eu fiz um intercâmbio do mesmo esquema que eles fizeram lá para os Estados Unidos, que era o período de férias da faculdade. E aquele intercâmbio foi o primeiro ponto que começou a abrir minha cabeça, assim, e mudar minha perspectiva, assim, de vida. Eu acho que ali, eu já estava, naquele ponto, eu já não era feliz fazendo engenharia de computação, mas eu não sabia o que eu queria, então eu ia me formar. Mas o fato de ter feito intercâmbio e
ter morado num hostel por 2 meses e ter contato com pessoas do mundo inteiro, gente que tava viajando há anos ou viajando há meses, galera da Europa que se forma e não vai fazer faculdade, vai viajar o mundo antes de fazer alguma coisa. Pra eles é super comum, né? Começou, pra mim naquela época, explodiu minha cabeça. Falei, mano, como assim? O cara tá viajando há 8 meses. Com que dinheiro? Com não sei o quê. Tipo, as perguntas que todo mundo faz quando se conhece alguém que tá viajando há muito tempo. Então ali foi um ponto que eu comecei a repensar, assim, muitas coisas da minha vida. E eu voltei daquele intercâmbio falando, eu quero viajar mais. Então eu quero fazer um mochilão. E aí, 2 ou 3 anos depois, aí eu precisava juntar uma grana pra viajar, me formar, me recolocar no trabalho, né? Começar a trabalhar no Brasil. Foi mais ou menos o período que eu conheci ali. E o fato de quando eu conheci ali, ela ter topado entrar no meu mochilão e ela ser mais louca de viagem do que eu. Mas na época eu ainda não era tanto. Mas você já tinha um pouco disso. Mas se você ter curtido e ter ido viajar comigo, ter planejado junto. Acho que essa fase toda do início do nosso namoro pro primeiro mochilão foi um outro ponto que abriu muito a cabeça, porque o mochilão também foi irado pra conhecer gente do mundo inteiro, pra ter uma visão diferente do que a gente teve no intercâmbio. Sim. Então, o fato de eu ter conhecido ali e ela ter uma cabeça já bem diferente da minha, de uma pessoa de comunicação, de uma outra área, juntando ao fato da gente ter feito esse mochilão junto, foi, sim, também fundamental. Foi. E aí até chegar no terceiro ponto, que foi o lance que todo mundo já sabe, que eu sempre falo aqui no podcast, que é o lance que eu tava mal no trabalho. Mal, assim, de saúde, estressado pra caramba, tomando remédio, sem saber o que fazer da vida, que foi quando a gente decidiu ir pra Austrália. Eu acho que esses 3 pontos, assim, foram fundamentais. E, assim, a insatisfação junto com a curiosidade, junto com a vontade de viver algo diferente, que eu acho que foi o remédio, né, pra chegar e começar... Acho que até definir o caráter do Ulisses que existe hoje, assim. E a forma de pensar também, eu acho, porque depois disso ainda teve, a gente estando na Austrália, a gente ainda tomou a outra grande decisão de ir embora e viajar o mundo. Sim. Só que eu acho que por todo esse isso que eu ia histórico... falar, que tipo assim, isso tudo foi o gancho pro começo da mudança, mas vocês tiveram outras mudanças... Total. Algumas que vocês não... escolheram, como a do Covid, por exemplo, que chegou numa época que vocês estavam praticamente indo embora da Austrália já, e aí vocês tiveram que mudar os planos de vocês, mudaram de cidade, colocaram outro plano em prática, né? E depois vocês mudaram de novo para a vida que vocês estão tendo agora. Então, não só de escolhas, né? Acontece, a nossa vida vai mudando de rumo, né? Também tem outros tipos de coisas que fazem a gente mudar e muda a nossa prioridade, muda o nosso objetivo. E aprendizados, né? Que a gente vai tendo. É isso. E a gente vai em constante mudança, moldando a nossa vida, né? Uhum. Não, com certeza as coisas que aconteceram na Austrália também foram fundamentais, mas o que eu quero dizer é que se não fossem as 3 anteriores... eu não teria construído esse alicerce de... Nem pra Austrália você teria ido. Nem pra Austrália eu teria ido, exato. Então, quando essas coisas que aconteceram na Austrália, óbvio, foram fundamentais, tipo, faz muito parte de quem eu sou hoje também, mas aquelas 3 anteriores que eu citei, se não tivessem acontecido, talvez tudo que aconteceu na Austrália não poderia até ter ido para a Austrália, mas teria acontecido de uma forma diferente. Eu teria uma outra cabeça, eu teria encarado os problemas ou essas mudanças de foco de uma forma diferente. Então, a forma de eu pensar, quando eu cheguei na Austrália, obviamente mudou um pouco, mas não mudou tão drasticamente, entendeu? Uhum. O que me marcou mais como mudança de pensamento e mudança de possibilidades de mundo foram esses 3 fatos anteriores, Sim. eu acho. Mas eu acho que essas primeiras mudanças que a gente faz, eu acho que elas são as mais... difíceis e as mais marcantes, né? A gente brinca, que fala que porque a gente mudou de Noosa pra Adelaide e muita gente falou, nossa, que loucura, por que vocês vão fazer isso, tal, não sei o que, já tô aqui há tanto tempo, blá, blá, blá. Mas, a gente saiu do Brasil e foi pra Austrália, eu acho que não tem mudança maior que essa, né? Eu acho que a primeira mudança Sabe o que eu acho engraçado? Que é muito semelhante ao que o Ulisses falou, é que o nosso gancho também, o nosso ponto ali de partida de querer mudar foi também quando a gente fez a viagem para os Estados Unidos.
Foi. E é uma parada que foi ali que quebrou, primeiro em mim, depois na Dani, o lance de tipo, mas peraí, será mesmo que eu quero ter carreira, não sei o que, blá, 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 e a casa no condomínio fechado, blá, blá, ou será que o que eu quero mesmo é ter uma qualidade de vida, uma vida mais equilibrada? E aí ali eu comecei a me questionar, porque ali eu descobri, né, fora da nossa bolha, que o mundo é muito maior do que aquele mundo que a gente vivia no Brasil, né? Existem outras realidades além daquela que a gente é ensinado, né, na nossa vida ali, com padrões culturais, família e tal. E foi justamente ali que eu comecei a falar, mas peraí, então o que eu acho que eu quero é continuar viajando, o que eu acho que eu quero é talvez ter uma experiência morando fora. E ali começou tudo, né, o desenrolar da minha vida, da vida que eu tenho hoje, né? Porque depois dessa mudança, vieram várias outras mudanças, né? E acho que é engraçado porque... E vieram mudanças que foram planejadas e mudanças que a gente foi obrigado a fazer, como a de vir para a Austrália, né? Porque num primeiro momento a gente ia para os Estados Unidos. Exatamente. Né? A gente só veio para a Austrália porque o nosso visto dos Estados Unidos foi negado. Então a gente teve que mudar os planos. E ali a gente ficou perdido, ali a gente ficou frustrado. Mas hoje, pensando aqui na vida que a gente está aqui agora na Austrália hoje, a gente pensa, ainda bem que o visto dos Estados Unidos foi negado. Porque isso deu uma reviravolta na nossa vida muito grande e o plano B acabou saindo melhor do que o plano A, né? E então tem esses lances. E era algo que vocês nem imaginavam, também, né? não planejavam, né? Exatamente. Então tem mudanças que acontecem na nossa vida que a gente não quer, mas que são necessárias e são essenciais para levar a gente aonde a gente Fala, Dani, tá fala hoje. o que você tá pensando, vai. Não, é isso mesmo. Não, achei que você ia falar Mactube. 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 Olha, é verdade, Mactube. Dani, tá escrito. Tá vendo, Ulisses? Partiu de você esse Mactube. Você tá Ele vendo tava que você pensando também isso. acredita. Lá no fundo, o Ulisses acredita no Mactube. Acredito. Ele acredita, Não, gente. mas eu não quero deixar o episódio que vá pra esse tema, porque a galera já deve estar de saco cheio. Mas, só fazer um parênteses, eu nunca disse que eu não acredito em Mactube. Eu acredito em certas coisas. Não, nesse episódio cabe. Até a página 2, ele sempre falou isso. É verdade. Exatamente, até o primeiro vírgula do parágrafo. Certas coisas acontecem na nossa vida que realmente não tá programado, você não escolheu, aconteceu. Sim. E aí esse aconteceu, você interpreta da forma com que você quiser. Você pode acreditar que quando você nasceu já estava escrito para acontecer, ou você pode acreditar que aconteceu ao acaso, ou foi uma oportunidade da vida devido a tudo aquilo que você já viveu. Sim. Naquele momento, que é mais na linha que eu acredito, entendeu? E eu acho, adicionando a isso que você está falando, eu acho que tudo aquilo que você já viveu te deu uma bagagem para em um momento como esse, por exemplo, no caso de vocês, o visto dos Estados Unidos que vocês queriam ir foi negado. Toda a bagagem de antes, isso que vocês falaram de abrir a cabeça, de ver que existe outro mundo lá fora e tudo mais, foi o que deu a decisão, o que colaborou para vocês tomarem a decisão de, não, beleza, não vai rolar Estados Unidos, então o que a gente vai fazer? A gente vai para a Austrália. Então, isso é uma oportunidade da vida que só foi aproveitada por causa de tudo que você viveu antes, por causa de todo esse histórico. Porque podia simplesmente porque ali falar, eu podia não, ter que desistido, droga. né? Sim, exatamente. Ficar exatamente. sofrendo e voltar pra sua vida que você já sabia que não tava legal, né? É por isso que, voltando ao ponto da insatisfação, a gente muda quando... É mais fácil a gente mudar quando a gente tá insatisfeito com alguma coisa. Eu acho que a insatisfação leva a gente ou à mudança, ou a gente se tornar uma pessoa chata que só reclama, Rabugenta. ou a gente... Que é a ficar com maioria das depressão. pessoas que estão no Brasil, né? Porque toda aquela galera que chega no domingo xingando a segunda-feira, esperando a sexta-feira chegar, tá nesse rolê aí, cara. Porque... mas muitas delas nem quer a mudar. vida- Reclama, mas nem quer Então, mudar mas de verdade. fica reclamando. Mas Esse é o fica problema. reclamando. Ou, quando o caso é mais extremo, você fica em depressão, né? Exatamente. E a vida dessas pessoas só acontece no sábado e no domingo. Então elas vivem 2 dias da semana. O resto dos outros dias ela reclama. Fica puta. Então, mas aí pra mim a pessoa que reclama e não faz nada pra mudar, ela não tá tão incomodada assim.
A não ser que daí é outro caso, a história de quem tem depressão, é doença, é outra história. Mas a pessoa que tá reclamando todo dia, ai, não aguento meu trabalho, ai, hoje é domingo, amanhã eu tenho que trabalhar, ai, que saco, odeio isso, odeio aquilo, mas não faz nada pra mudar, é porque realmente que daí, não tá tão incomodado. Tá no automático. Mudar dá trabalho, né? Mudar dá trabalho. Sair da roda do rato trabalho. é As difícil. pessoas são preguiçosas. A zona de conforto é muito confortável, né, gente? É uma puta zona desconfortável no Brasil, mas as pessoas se acostumam tanto que elas falam, tá confortável. É que é mais fácil do que encarar algo que elas não sabem o que é, né? É isso, acho que é o que o Lucas falou a hora que ele tava dando o exemplo dele lá dos Estados Unidos, que é o lance de se deparar com o diferente, né? Quando ele foi para os Estados Unidos, que abriu a cabeça dele primeira vez, que aí ele viu que o diferente existe, ele saiu da bolha. E a gente só sabe que o diferente existe quando a gente, de alguma forma, se depara com esse diferente. E eu se acho expõe que se a expõe ele. É porque falando é diferente, né, cara? Tipo assim, tem gente a gente contando a nossa história aqui, tem gente que a gente contando a nossa história aqui não vai entender o rolê. Às vezes a pessoa só vai entender quando ela viver a bagaça. Isso que eu ia falar. Você pode se expor ao diferente através de informação, como a gente estava falando no início. Por isso que eu puxei a história da informação Você no começo. pode, só que não tem nada mais efetivo do que você se expor ao diferente, vivendo o diferente de fato. Eu acho que é a vivência que te faz mudar de fato. Eu acho que a informação, ela te ajuda a começar a abrir a cabeça, a querer experimentar. A ver novas possibilidades. Se você não viver de fato um diferente, dificilmente você muda a cabeça. Dificilmente sua cabeça abre a ponto de falar, não, beleza, foco da minha vida mudou. Porque é isso, eu acho que muitas vezes, né, nossos exemplos aqui mostram isso. A gente tava insatisfeito, ou a gente não sabia muito bem o que a gente queria, e aí a gente foi, viajou, e não que todo mundo precise viajar, mas tipo, a gente se abriu a entender coisas novas que estavam ao nosso redor, né? Que no nosso caso foi uma viagem que a gente podia simplesmente ter viajado, olhou a paisagem, tirou foto, foi embora pra casa e nada mudou na nossa vida. Exato, a gente tem que estar disposto. Só que a gente tem que estar disposto a entender essas mudanças. Então, tipo, quando você viaja e você vê que existe uma outra vida, existem pessoas vivendo do outro lado do mundo de uma outra forma, comendo coisas que não são arroz e feijão todo dia, você fala, epa, tem alguma coisa diferente aqui. Será que a gente só tá disposto a pensar diferente, a se abrir pro novo, quando a gente tá insatisfeito? Porque às vezes a gente pode fazer, igual você falou, você vai, faz uma viagem, você curte pra caramba e tal, mas você pode não absorver muito. Mas porque às vezes você tá satisfeito com a vida que você tem, você realmente só quer viajar, conhecer um lugar novo. Mas isso não vai mudar a sua vida. Isso acontece. E eu vou dar o exemplo aqui do meu irmão, que o meu irmão, desde criancinha, quando você perguntava pra ele o que ele queria ser quando ele crescesse, ele falava que ele queria ser veterinário. Igual aquelas crianças que falam que você quer ser, eu quero ser bombeiro, eu quero ser médico. O meu irmão falava que ele queria ser veterinário. E o meu irmão é veterinário hoje, então ele seguiu aquilo que ele sempre quis desde pequenininho. E o meu irmão hoje, ele tá num nível na carreira dele que eu imagino que ele esteja muito feliz. Ele tá sendo reconhecido na carreira dele, ele cresceu muito na carreira dele e ele vai muito aos Estados Unidos, ele já viajou à América do Sul pra caramba. Tudo a trabalho. Tudo a trabalho, né? Então, assim, ele saiu da bolha dele e mesmo assim... E mesmo comigo morando aqui, mesmo falando pra ele, Daniel, porra, cara, tem emprego de veterinário aqui na Austrália, nesse nível que ele tá, né? Porque meu irmão é formado, pós-graduado, doutorado, caralho, e manja, tem experiência, trabalha... Ele trabalha com cavalo. Ele trabalha com reprodução de cavalo, pensa. Equina. Que, tipo, aqui na Austrália esse nicho, né? Esse ramo do veterinário de grande porte, deve estar super em demanda, né? Veterinário já é em demanda, mas nessa área deve estar super em demanda, ainda mais aqui, que tem muita fazenda, tem muito cavalo. Do Melbourne Cup da vida. Melbourne Cup da vida, corrida de cavalo aqui. É verdade. Né? Pô, assim, oportunidade pra ele aqui não faltaria. Mas ele não tá afim, cara. Ele tá satisfeito com a vida que ele tem lá e ele não tem esse perfil e tá tudo bem, né? Então, eu acho que isso que é importante a gente mostrar. Isso eu tô falando pra mostrar que o Ulisses tá certo quando ele fala, talvez a gente só queira
passar por isso quando a gente tá insatisfeito. Como meu irmão tá satisfeito, pra ele tá tudo bem. Então, é isso que eu ia falar, que eu acho que tudo isso que a gente fala se aplica a quem tá insatisfeito, a quem tem alguma coisinha que quer mudar. Mas não necessariamente todo mundo precisa ter. Se você é feliz na carreira como seu irmão tá tudo bem. E mesmo assim você vai viajar, vai ver coisa nova, vai abrir sua cabeça. Isso é um aprendizado, eu sempre acho que viagem é muito aprendizado. Mas talvez você não precise aplicar nada daquilo no seu dia a dia, porque seu dia a dia tá bom, tá feliz. Tipo, eu não acho que a gente falando tudo isso, todo mundo que escuta tem que pensar, poxa, mas a minha vida, será que eu tenho que mudar alguma coisa? Não é isso, né? Não é por aí. Não é todo mundo que tem que mudar o foco, né, da vida, só porque a gente tá falando aqui, né? Não, mas eu acho que quem quer mudar, quem já sabe que tá insatisfeito, aí tem a oportunidade de fazer uma viagem, ver que o mundo lá fora é maior do que imaginava que era, ver que existem outras possibilidades de vida. Não tem como a pessoa não pensar e falar, nossa, mas olha só, esses caras lá nos Estados Unidos vivem assim. Pra eles, na Europa, é comum sair do ensino médio e viajar por 1 ano, fazer um mochilão de 1 ano e depois pensar em faculdade. Por que eu tenho que ficar me matando aqui pra fazer um vestibular que eu nem sei se eu quero? Tipo, é impossível você não ligar as coisas com a sua vida, se a pessoa já tiver nessa vibe de querer mudar, né? Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que tem que estar na vibe de querer mudar, porque senão as coisas vão ser muito difíceis, né? Como a gente estava extremamente insatisfeito com a nossa vida e com o Brasil, inclusive, quando a gente veio, a gente encarou tudo de uma forma muito tranquila, muito né? Fácil, a gente não teve problema para dividir casa, a gente não teve problema com os primeiros empregos, com nada disso. Foi tudo. A nossa adaptação aqui ocorreu de uma forma muito fácil, de tanto era a nossa vontade de mudar e de querer sair do Brasil, né? Então, eu acho que isso conta. Então, se a pessoa se força a fazer isso, por exemplo, aquelas pessoas que mandam mensagem pra gente e falam assim, eu quero ir, mas o meu namorado não quer, ou eu quero ir, meu marido não quer. Cara, pra essa pessoa que não quer, se ela vier, fodeu. Vai ser uma experiência é muito mais difícil. É porque não é fácil, né? Você tem que querer demais. Ser, porque tudo a pessoa vai culpar, né? Até a Siri tá querendo falar aqui. Tudo a pessoa vai querer culpar, ou ela vai culpar o parceiro que fez ela estar aqui, ou ela vai culpar a Austrália, vai falar que a Austrália é uma merda, é tudo muito ruim, não sei o quê. E na verdade não é. A mudança tem que estar primeiro na pessoa, depois no ambiente que ela se encontra, né? Senão não vai dar certo. Com certeza. Eu tenho uma curiosidade, não uma curiosidade, mas uma coisa que me veio na cabeça aqui assim agora, né? Porque eu lembro que vocês iam fazer essa viagem, né? Iam fazer essa grande mudança muito antes do que vocês fizeram, né? Mas Maktub, o Covid apareceu e fez vocês ficarem um pouquinho mais aqui. O que vocês acham? Será que... O que vocês acham que isso representou, né? Não, você espera, deixa eu terminar meu raciocínio. Entendi. Vocês acham que se vocês tivessem feito essa mudança com a cabeça que vocês tinham da primeira vez lá, não, nós vamos viajar ao mundo, vamos sair da Austrália, vocês acham que seria diferente do que vocês estão vivendo hoje? Tipo assim, será que o Maktub do Covid aconteceu pra cabeça de vocês estar mais no lugar pra vocês fazerem essa mudança de uma maneira diferente? Talvez... Não, era isso que eu ia perguntar. Não era. O que representou pra eles esse ter ficado aqui na Austrália mais um pouco? O que isso mudou? Briguem, crianças, briguem. Enfim, essa é a pergunta. Ela está concordando comigo agora. Essa é a pergunta. Então, Entendeu? Esse tempo a mais. Faz tempo que eu não tomo vinho, gente. Entendeu? Eu não sei o que ele vai falar. Eu acho que a gente pensa... Eu chutaria que a gente pensa diferente. Eu acho que a gente pensa diferente também. Mas vamos lá. Eu vejo isso tudo como... Tipo, respondendo diretamente a pergunta da Dani de se a gente estaria viajando com a mesma cabeça, eu acho que com certeza não. Porque foram 2 anos aí que a gente adiou a viagem, muita coisa aconteceu nesse período. Mas eu não digo que tudo isso aconteceu para nossa cabeça estar preparada para a gente viajar agora. Eu acho que a gente estava preparado naquele momento para viajar. Só que a nossa viagem seria diferente. Porque a cabeça que a gente tinha naquela época era de viajar de uma forma um pouco diferente da que a gente está viajando hoje. Então, assim, com certeza tudo que aconteceu direcionou, né? Foi responsável para hoje a gente ter um foco diferente de viagem. Mas o que não quer dizer que é melhor ou pior, ou que teria dado errado se a gente tivesse viajado naquela época, entendeu?
Eu concordo, eu não penso diferente, porque eu acho que quando a gente tinha decidido, viu? Quando a gente tinha decidido da outra vez, eu acho que a gente estava pronto. Só que eu acho que a gente estava mais com sangue no zóio. Então, realmente, eu acho que a gente ia viajar de uma forma diferente. Talvez a gente não tivesse tão maduro nessa questão, que a gente ainda tá aprendendo, a gente ainda não tá tão maduro, mas essa questão de viajar devagar, para equilibrar com o trabalho. Naquela época, a gente tava mais com sangue no zóio de viajar. Mais ou menos, porque a gente já tinha ideia de viajar nesse esquema, 1 ano e meio em cada continente, para viver realmente, experienciar a cultura mas e tal. O que eu acho é que a gente tava mais... a gente tava pronto. Eu acho que a gente tava pronto. Hoje em dia, não sei se a gente envelheceu um pouquinho, ou que hoje a gente quer um pouquinho mais de conforto. Naquela época, a gente ia ficar em qualquer canto. Eu acho que seria um pouquinho diferente a viagem, mas independente disso, eu acho que a gente estaria pronto e a gente ia conseguir viajar e trabalhar e fazer tudo acontecer da mesma forma. O que eu acho que esses 2 anos somaram aí na nossa vida foram coisas que aconteceram, foram experiências novas na Austrália que foram bacanas. Então, por exemplo, por conta disso, a gente construiu a Derleia, que inicialmente ia fazer parte da viagem também, mas ia ser por um período muito menor, a gente ficou com ela por mais tempo. A gente mudou de cidade, então a gente teve a oportunidade de conhecer uma cidade nova, de fazer amigos novos, a gente viveu coisas novas. Eu acho que a gente amadureceu no sentido de buscar uma imigração na Austrália. Isso eu acho que a nossa cabeça mudou um pouco, mas mudou muito na marra. Eu tendo a achar que, tipo, a gente se resolveu da pior forma possível. A gente resolveu que a gente queria ir embora tentando ao máximo e sofrendo muito, assim. Eu acho que foi essa parte. Mas a parte da viagem, ela ia acontecer de qualquer forma. Talvez não tivesse essa parte de tentativa absurda de conseguir o visto na Austrália e esse sofrimento e tudo mais, que ia ser um pouco mais leve se a gente não tivesse ficado. E a questão do Covid, que foi complicada também. Mas, tipo, fora isso, a viagem ia acontecer. Eu acho que não ia... A nossa cabeça em relação a isso, eu não acho que mudou muito, não. Eu acho que nesse caso específico também não. Mas você não acha que isso veio pra dar certeza pra vocês de que era isso? Porque, de repente, se vocês fossem na época, antes do Covid, vocês tivessem ficado com a sensação de... Aquela pulga atrás da orelha, né? E se eu tivesse ficado, será que eu ia conseguir? Uma sensação maior de tipo, porra, a gente podia ter tentado mais um pouco, e agora, que depois desses 2 anos que vocês realmente tentaram, vocês estão com o caso resolvido. Tipo, a Austrália é um caso encerrado, tá tudo certo. Eu acho que é o contrário, na real. Eu acho que é o contrário também. Porque na primeira vez a gente já tava muito bem resolvido em não ficar na Austrália. Eu acho que foi mais difícil a gente decidir, tomar a decisão agora, né, no final do segundo semestre do ano passado, de que a gente ia desistir realmente da Austrália, do que da primeira vez. Da primeira vez a gente tava muito bem resolvido. Aí a gente abriu mão da viagem pra tentar ficar na Austrália, não por causa do Covid, né, mas a gente realmente decidiu ficar. E uma vez que a gente decidiu ficar, a gente tentou real, assim, ficar. A gente tentou mais do que da vez anterior, entendeu? Então foi mais difícil, foi um baque maior, assim. Então foi mais difícil de digerir tudo isso. Mas eu acho que as 2 decisões, tanto a primeira lá de deixar a Austrália antes, e aí não fomos por conta do que aconteceu do Covid e tal, mas aquela decisão de deixar a Austrália lá e de deixar agora, eu acho que as 2 foram muito bem resolvidas, assim. Foram. Porque são decisões que a gente demorou pra tomar, não foi assim do dia pra noite, foi baseado no tudo que aconteceu, a gente foi digerindo, vendo prós e contras, conversando, cada dia a gente achava uma coisa, até amadurecer a ideia e bater o martelo, falar, não, é isso, a gente vai embora e vamos viajar ao mundo, a Austrália não é nossa prioridade, nunca foi. E os argumentos das 2 decisões foram muito parecidos nas 2 vezes. Tipo, a gente não vai ficar se desprendendo doando mais toda a nossa energia pra ficar na Austrália, que é algo que nunca foi 100% a nossa prioridade, nunca foi a nossa meta de vida principal, então não faz sentido mais. E foi ter essa certeza que clareou a nossa ideia a ponto da gente conseguir tomar a decisão de largar. Porque eu concordo. O largar a Austrália, todo mundo sabe, a gente sempre falou, não foi fácil, não é fácil. Eu a acho gente construiu uma vida aí, amigos, família, né? Foi mais um fortalecimento, né? A família não, só pra deixar claro, eu falei... Quis dizer amigos que se tornaram família. Antes que alguém fale, Lígia teve família. Lígia tá grávida. Que família que você deixou aqui, Ulisses? Eu tô pensando que família. Talvez ele tenha deixado, né? Então. Foi isso que eu pensei. Falei, opa, que tem uns Ulissesinhos aqui, por aqui.
Mas, gente, linkando isso com o tema principal aqui do episódio, de como a nossa vida muda, e que o Lucas perguntou lá no começo, né? Se você falasse pra Lígia lá de, sei lá, há 10 anos atrás e tal, tudo que já mudou, né? Olha como é louco. A gente nem até então não pensava em ir pra Austrália, quando a gente se conheceu. A gente começou com esse plano de morar fora, beleza, descobrimos a Austrália. Aí fomos pra ficar 8 meses, ficamos 5 anos. Tipo, olha como as coisas mudam e a vida vai acontecendo. E às vezes a gente planeja e sai totalmente diferente, né? Aí, beleza, a gente ficou 5 anos e chegou num ponto que a gente queria ficar na Austrália. A gente nunca tinha pensado em ir pra Austrália. E chegou num ponto que a gente tava, tipo, se sacrificando, se esforçando ao máximo pra morar na Austrália pra sempre. E aí, ao mesmo tempo não, mas um tempo depois, a nossa cabeça mudou de novo, a ponto de falar, não, por que a gente tá fazendo isso? Vamos viajar. Então, tipo, eu lembro que eu tinha uma amiga que ela planejava tantas coisas. Ela falava assim, ó, ano que vem eu vou pra Europa. Aí, quando eu voltar da Europa, eu vou engravidar. Aí, em 2000 e sei lá quanto, eu vou ter filho. Aí, em 2000 e não sei quanto, meu filho vai estar grande, aí eu vou pro Sudeste Asiático. Tipo, cara, e no final ela separou. Então, assim, não tem nada. Você não controla, cara. Não adianta. Você não controla. Olha, eu tenho uma frase aqui pra resumir esse episódio. Uma frase não, né? Vocês vão saber o que eu tô falando. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Vixe. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Já dizia o finado Raul Seixas. E é verdade, Dani, cara. Ó, eu já dizia isso há muito tempo. A Desencavou Dani agora lá ela do fundo comprovou do baú. e carimbou velhice. na testa a velhice. Mas é verdade, gente. Você tem que ser. Mas essa frase faz muito sentido. Faz muito sentido. Dani. Faz muito sentido. Você tem que ser uma metamorfose. Você tem que estar aberto à mudança. Porque, cara, não tem como você, com 20 e poucos anos, falar o que vai ser pro resto da sua vida. As coisas, elas mudam tão rápido. Elas acontecem tão rápido. Você tem que estar aberto à mudança. É muito louco, é muito louco. A gente acompanha a vida de alguns amigos nossos e a gente vê as mudanças que acontecem na vida deles, assim, e a gente fala, caraca, velho, é muito louco. A gente não tem controle, a gente não sabe o dia o dia de amanhã e não adianta também planejar muito a longo prazo, né? Você tem que ter, óbvio, né, missão de vida, né, um objetivo, alguma coisa que você tem que correr atrás para você alcançar algum dia, mas também não adianta ficar pensando há 20 anos para frente, 30 anos para frente, que era o que a gente fazia quando a gente tinha 20 anos e pensava que com uns 30, 35, 40 a gente já teria com a vida resolvida. Não adianta você ficar pensando tão a longo prazo assim, né? E outra coisa que a pessoa tem que ter em mente... Ela queria falar, já faz tempo que ela tá querendo falar, desculpa, coitada. peraí. Não, pode terminar, depois eu falo. Uma coisa que as pessoas têm que ter consciência é que tudo bem você planejar, mas se mudar no meio do caminho, se você tiver vontade de mudar ou tiver que mudar, tá tudo bem, né? E às vezes o plano B pode ser melhor do que o plano A, como foi pra gente. Sim. Então, foi legal você falar isso agora, porque era exatamente isso que eu tava querendo falar, que a Dani falou do negócio da metamorfose, de não ter a velha opinião formada. Eu acho que esse é meio que o segredo da coisa. Tipo, quer planejar? Beleza, cara, planeja, mas aceita quando muda, porque as coisas vão mudar. E é muito mais difícil se mudar e você não saber se adaptar. Isso foi uma coisa que a gente aprendeu muito morando fora. Se adaptar a qualquer situação. Hoje você tem uma coisa, amanhã você não tem mais. Hoje você tem emprego, amanhã você não tem. E você tem que se adaptar e viver naquilo. Isso é metamorfose, né? É saber abrir mão daquela opinião que você tinha na sua cabeça, do tipo, a pessoa tá no Brasil, não, eu vou pra Austrália, na Austrália eu vou trabalhar de nani, vou cuidar de criança, e é isso, e vou morar em tal lugar. E aí você chega lá, não é nada disso que acontece. Tudo é totalmente diferente. Sua vida toma um outro rumo lá. Eu achava que eu ia pra Austrália, ia trabalhar de pedreiro e fui trabalhar em restaurante. Você né? falou várias vezes que você queria trabalhar de pedreiro. Eu queria muito morar em Manly. Nossa, eu ficava olhando casa na internet pra morar em Manly. A gente nunca morou em Manly. E, tipo, eu não sou frustrada por conta disso. As coisas mudaram e beleza, e a gente se adaptou, sabe? A gente morou em Manly, mas a gente morou em Cronulla, muito melhor. Muito melhor que Manly. Granola, que cara? Granola. O grande lance é ter planejamento sim, pensar no futuro sim, ter um objetivo, uma missão maior,
como é que fala? Uma missão de vida, um propósito. Um propósito. Propósito de vida, você tem que ter. Mas o que você tem que entender é que você tem que ser flexível, porque senão, se você não for flexível, não for aberto a mudanças e adaptações que você vai ter que ter no decorrer da sua vida, você vai ser uma pessoa totalmente frustrada. E isso pode te levar até a depressão, né? Por causa disso. Porque você fica tão focado naquilo, que daí, quando a queda acontece, você cai de cara, né? E aí você não sabe nem por onde começar para se reerguer. Então, é ideal que você seja flexível, né? E se adapte, né? E a mudança de país ajudou muito a gente nisso, né? Em questão de se adaptar. Porque a gente, mudando de país, a gente obrigatoriamente tem que se adaptar a uma nova língua, a uma nova cultura, a um novo estilo de vida. E depois todas as outras mudanças, elas ficaram, não fáceis, mas elas ficaram mais vivíveis. Mais suaves, exatamente. Depois de mudança de país, teve mudança de cidade, teve mudança de carreira, teve mudança de opinião de querer ter filho ou não. Cara, até hoje eu não acredito que eu pari fora do Brasil em inglês. Então. Como que pode? Não só a mudança de opinião de ter filho, mas a mudança de ter um filho, né? Né? Que foi uma mudança drástica, né? Foi a principal, né? Muito. Que foi outra mudança que na nossa vida foi uma escolha que a gente tinha o plano antes de viajar o mundo, ou viajar mais, né? Não necessariamente o mundo, mas viajar mais antes de ter o filho. E acabou que a gente tomou a decisão de ter o filho primeiro, porque senão ia ficar muito tarde para ter um filho. E a gente não sabe, principalmente por esse lance do Covid, quando a gente vai poder viajar tranquilo, sabendo que a gente vai poder voltar aqui para a Austrália, né? Isso é ser flexível, né? Isso é ser flexível, exatamente. A gente teve que mudar novamente, né? Abandonar um objetivo em prol de outro. E tá tudo bem, tudo bem, a gente tá feliz com essa decisão, até porque a gente sabe que é possível viajar com criança. Vai ser uma viagem diferente, mas ainda é uma viagem. Então a gente tá tranquilo. De novo, vocês vão se adaptar. Exatamente, a gente vai se adaptar à nossa nova realidade. E o importante é não deixar a peteca cair e ser feliz, né? É isso aí, gente. Agora eu tô com a música do Raul na cabeça, misericórdia. Por que eu fui fazer isso? Olha, se coloca aí pra Dani a música do Raul. Amanhã! Não, melhor. Eu vou ficar com essa música até amanhã na cabeça. Pra gente encerrar o episódio, Dani, canta aí a música então. Vixe. Vixe. Não, obrigado, tchau.